Fala comigo, meus amigos concurseiros! Como todo mundo já sabe, foi retomado o concurso da Guarda Municipal de Nova Iguaçu, né? Com data marcada aí para o dia 26 de junho, né? Então, o que eu venho fazer aqui hoje? Além da aula que vamos ter com a professora Joana de História e Geografia de Nova Iguaçu, eu vou te contar duas novidades. A primeira é que eu estou disponibilizando para você o edital verticalizado, para você estudar com eficiência. Tá gratuito no nosso site, tá? Eu vou te mostrar como ele é. E já já eu vou falar dos materiais novos que fizemos, totalmente atualizados, tá? Bem bacana aí para potencializar os seus estudos. Vamos lá. Para você adquirir o edital, você clica aqui, ó, em download. Olha aí que bacana, ó. Tá em PDF, vem separadinho, em português, matemática. E o bacana é o seguinte, que esse edital, ele verticalizado, ele vai te ajudar a estudar só as coisas certas. Por exemplo, o Código Penal vai cair só esses seguintes artigos aqui, tá? Processual Penal, do 301 a 310, não tem que estudar tudo. Estatuto do Desarmamento, ó, aqui, ó, do artigo 6 ao artigo 11. Tá bacana? Assim vai, Constituição, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, e o que mais? Temos aqui, ó, Estatuto da Criança. Aí vem aqui Código de Trânsito, Ética e Cidadania. Então tá tudo aí, gente, para te ajudar, tá? Agora vamos falar um pouquinho aqui do nosso material. Vamos começar aqui por História e Geografia de Nova Iguaçu. Tá aqui, ó, esse aqui, ó. São 38 questões, né? Esprememos a laranja para sair essas questões, né? Custando R$ 11,50. Você pode ver o modelinho do material, uma amostra de cada material, clicando no botão vermelho, download, ó. Você clica aqui e vai abrir, ó. Aí, ó, aqui na primeira página vem um índice. E assim começa, tá? Aí você clica e você vai ver. E ver se o material te agrada, né? Aí temos legislação de trânsito, primeiros socorros, ética e cidadania. 181 questões comentadas. Material totalmente em PDF, tá? Totalmente digital. R$ 15. Você aperta esse botãozinho aqui azul, adquirir, e você vai ser redirecionado para a página da Eduz. Tá vendo aqui, ó? Eduz, ó. E aqui você pode fazer a compra com cartão, boleto e Pix. Cartão e Pix libera na hora. A própria plataforma vai te enviar o material, tá ok? Não precisa entrar em contato pelo Zap, ficar no desespero mandando comprovante. É enviado na hora, a própria plataforma. Aprovou a compra, a plataforma te envia em 2, 3 minutos, tá? Fica tranquilo. E aí você preenche os teus dados, nome, e-mail, confirma o e-mail, CPF. Aí você escolhe que é cartão, boleto ou Pix, tá? E Pix, se você escolher o Pix, você tem que botar os teus dados, aí vai gerar um QR Code no final. E embaixo do QR Code tem a chave Pix. Aí você clica ali, copia a chave Pix ou escaneia com o celular direto no computador. Tem essas duas formas de pagar pelo Pix, tá bom? Então é tudo pela plataforma agora, galera. Não precisa mais você perder seu tempo chamando no WhatsApp, mandando comprovante, tá? O negócio ficou melhor agora. Então temos aí o Estatuto da Guarda, 75 questões comentadas, português e matemática. Temos Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, abuso de autoridade e ECA, 76 questões comentadas. Mas só tem questões de acordo com que está pedindo lá no seu edital, né? Porque você sabe, você não precisa estudar tudo. Vai cair especificamente aquelas questões, aqueles artigos que a banca botou no edital, tá? Então cuidado com isso aí para você não ficar estudando coisa à toa, tá? Beleza? Então eu vou deixar aqui vocês agora com a professora Joana, tá? Ótima aula e estuda que a vida muda. Aquele abraço, valeu! Vamos lá iniciar a nossa primeira parte nessa aula de História de Nova Iguaçu. Baseado no que a banca colocou lá no seu edital, a gente colheu, tá? A nossa principal fonte de informação é o próprio site da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, tá? Só para você ter uma ideia que é um conteúdo embasado em informações oficiais. Não vamos entrar em muitos detalhes, porque acredito que o que vai ser pedido vai estar dentro ali
do que é realmente principal e mais destacado na história, tá bom? Vamos começar. Primeiro momento aí que a gente tem que falar é do início do século XVI, porque foi o momento em que os portugueses chegaram ao Brasil, né? Século XVI ali, que vai de 1501 até 1600. Então, esse período aí da história foi aquele período que teve o início da colonização portuguesa aqui no Brasil, tá bom? Quando os portugueses chegam ao Brasil, quem é que está morando, né? Onde hoje é a região da cidade de Nova Iguaçu, né? Essa cidade está sendo habitada por quem, né? Lá na margem do rio Iguaçu, que é assim que o rio era chamado já, nós tínhamos morando os índios jacutingas, tá? E por que que eles eram chamados jacutingas? Porque vocês estão vendo essa ave aí, né, na tela. Essa é a ave, se chama jacu, né? Jacutinga, jacu, depende ali da maneira da região. Essas aves eram muito comuns na região e os índios que viviam lá costumavam usar as penas dessas aves para se vestir, para se ataviar, para se enfeitar. Então, como eles usavam penas de jacu, eles começaram a ser chamados, né, apelidados de jacutingas, por causa das penas da ave jacutinga, tá bom? Eles chamavam o rio, né, de Iguaçu, que na língua tupi quer dizer grande água, água grande, tá? Para você poder se situar aí, tá bom? Até faltando um acento aí do água, né, gente? Botei para ver quem ia perceber. Vamos lá? Vamos falar do Jacutinga, gente. Até onde eles habitaram Nova Iguaçu, tá? Os Jacutinga, gente, eles não aceitaram bem, não aceitaram a colonização portuguesa, tá? Então, eles se juntaram com os Tupinambás, que era uma outra nação que também se voltou, né, contra os portugueses e o processo de colonização da região. E eles participaram de uma guerra. Essa guerra ficou conhecida como a Confederação dos Tamoios, que foi uma reunião de várias tribos indígenas que se autodenominavam tamoias, antigas, né? Nós somos os donos da terra, como se eles dissessem isso para os portugueses. E eles se uniram com os franceses. Os franceses queriam habitar também a região, né? Então, franceses e tupinambás, jacutingas e outras etnias se uniram para lutar contra os portugueses, tá? Os portugueses se uniram aos goitacazes, aos termiminós, a outras tribos indígenas. Então, nós tivemos uma guerra naquele momento, gente, lá no início da colonização brasileira, ali na metade do século XVI, que essa guerra ficou conhecida como a Confederação dos Tamoios, tá? Já é sabido que os portugueses acabaram prevalecendo, os franceses fugiram, voltaram para a Europa, e os índios que ficaram ao lado dos franceses foram praticamente dizimados, foram exterminados. Isso não foi diferente com os jacutingas, tá? Eles foram totalmente dizimados ali logo no início do processo de colonização, tá bom? Aí, gente, essa região ficou ainda, né, desabitada por um bom tempo, e lá no século XVIII, a região da serra, né, existe uma região mais de serra ali na cidade, essa região começou a ser rota, tá? Rota de tropeiros, de comerciantes que iam comercializar em Minas e vinham para o Rio, e eles iam caminhando e usavam esse caminho aí, né, para poder passar. Com essa rota, esse movimento, surge ali, à beira do Rio Iguaçu, uma vila, tá? E essa vila ficou conhecida como a Vila Iguaçu, tá bom? Por causa do Rio Iguaçu. Eles batizaram com o nome a vila em referência ao rio, tá bom, gente? Então surge ali uma vila chamada Vila Iguaçu, é algo pequeno, a gente tem uma imagem para vocês das ruínas do que seria dessa vila. Essas ruínas ainda existem, né? Existe aí todo um trâmite, se fala de restaurar esse lugar. Tomara, vai ser um ganho para todo mundo, né? Mas ainda, isso é muito devagar ainda, tá? Porque, para quem não sabe, eu sou de Nova Iguaçu, né? Eu sou iguaçuana. Na verdade, eu nasci em Mesquita, mas na época, Mesquita pertencia a Nova Iguaçu. Então, oficialmente, eu sou uma cidadã iguaçuana.
e desde que eu sou criança se fala da restauração e até hoje a gente não viu acontecer ainda, tá bom? Tomara que aconteça. Gente, passou o século XVIII, entramos no século XIX, que é 1800 e alguma coisa, e nesse momento o café, tá? O plantio do café passa a ser o produto mais importante do Brasil naquele momento. E o café ele era plantado lá no Vale da Paraíba, ele era plantado lá em Minas Gerais, tá? E aí, em 1822, é criada uma estrada. Aquela rota que antes era usada pelos tropeiros, mas era uma rota ainda não oficializada, era uma rota meio clandestina, vamos dizer assim, meio que foi acontecendo naturalmente. Agora não, agora vai ser ali, vai ser colocado, vai ser construído, vai ser arrumado para ser uma estrada. A estrada real do comércio, tá? E essa estrada tinha uma finalidade, vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas o Rio Iguaçu, né, ele daria lá na Baía de Guanabara. Então, o que vai acontecer? O café vem de Minas Gerais por essa estrada, tá? E aí, lá no Rio Iguaçu, vai ter um porto. E esse porto, onde o café vai ser embarcado nos navios, nas embarcações, e vai ser levado para ser escoado. Para ser... Desculpa, gente, estou gripada. Esse café vai ser levado para ser exportado, tá? Para ser comercializado no exterior. Então, essa estrada, gente, vai fazer a região se desenvolver, tá? Vai se desenvolvendo, vai crescendo o porto ali de Iguaçu, a vila de Iguaçu. E aí, em 15 de janeiro de 1833, guarda essa data, porque 1833, inclusive, está no brasão da cidade, tá? A Vila Iguaçu passa a se chamar Cidade Iguaçu, passa a ser uma cidade, tamanho crescimento da região. A região cresceu muito, tá? Eu quero que você preste atenção agora comigo e por que eu tenho colocado esse mapa aí para você. Para você entender que nesse momento eu não estou falando de Nova Iguaçu. Não necessariamente de Nova Iguaçu. Nesse momento eu estou falando de Iguaçu, tá? Iguaçu, que foi essa vila e essa cidade fundada à margem do Rio Iguaçu, tá? Onde se desenvolveu a região, onde a região foi crescendo e foi ganhando importância, tá bom? Essa região, eu estou circulando aí para vocês. Vocês estão vendo o mapa do que era todo o território da cidade de Nova Iguaçu no início do século XX, tá bom? Vocês estão vendo aí todo esse território, é o que a gente chamaria hoje de Nova Iguaçu. Claro que alguns lugares aí já não fazem mais parte, a gente vai falar disso depois, tá bom? Esse lugarzinho aí que é representado por esse triângulo, aí, gente, é a Vila Iguaçu. É aí que Iguaçu cresceu, tá? Era ali o porto, era ali que se tornou cidade, tudo acontecia ali nesse primeiro momento, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar desse segundo lugar. Esse lugarzinho aí, que eu tô circulando aí para vocês verem, era o Arraial de Machambomba, uma pequena comunidade, tá? Que depois também vai crescer por causa da estrada de ferro, a gente vai falar com mais calma na próxima aula, e depois vai se tornar o centro comercial, e aí, para unir isso tudo, a gente vai ter um novo nome, o nome é Nova Iguaçu, tá? Então, aquela região onde antes era a vila, vai se tornar a Velha Iguaçu, que hoje a gente só tem lá ruínas, você vai lá, você só vê os pedaços das construções, foi abandonado. E o pessoal começa a migrar, a habitar no Arraial de Machambomba, que depois vai se tornar o que a gente chama hoje de Nova Iguaçu, tá bom? Isso vai ficar mais claro na próxima aula, mas só para você já ter uma ideia, que nesse momento eu falei nessa aula sobre a vila, sobre a cidade de Iguaçu, tá bom? É isso aí, na próxima aula a gente vai falar do Arraial de Machambomba, vai falar de quando a gente vai ter essa migração, né? Lá da vila, lá da Velha Iguaçu, para o que a gente chamou depois de Nova Iguaçu. Agora, a gente vai falar sobre uma outra região próxima, que era o Arraial de Machambomba,
tá? A gente vai falar sobre o crescimento desse arraial e como isso vai modificar a geografia da cidade, tá bom? Gente, o Arraial de Machambomba, ele se localizava onde hoje é o centro comercial da cidade de Nova Iguaçu, ali onde é a estação de trem, aquela região principal ali da cidade, ali se localizava o Arraial de Machambomba. O que vai acontecer? Em 1858, houve a construção, né, a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, né, feita pelo próprio imperador Dom Pedro II, e essa estrada unia a capital do estado ao interior do estado e ela passava por Nova Iguaçu, tá? Passava justamente, né, pelo Arraial de Machambomba. E como essa estrada de ferro começou a passar ali, né, pelo meio ali do arraial, isso trouxe um grande crescimento à região. As pessoas começaram, você vai ter ali um movimento de trem, de cargas, de pessoas. Ali era uma parada estratégica para quem ia seguir viagem até para outros estados, como São Paulo e Minas Gerais. Então você imagina que onde tem pessoas, começa a ter comércio. Onde tem comércio, começa a ter moradia, começa a ter o desenvolvimento de outras categorias econômicas, começa a circular uma economia e haver um crescimento, beleza? Começa as pessoas viverem mais ali. Então, Machambomba começou a crescer e crescer muito. Ela cresceu tanto que, num determinado momento, tá? A sede da cidade de Iguaçu, nesse momento a gente está falando da cidade de Iguaçu, a sede, ela foi transferida lá da antiga vila para o Arraial de Machambomba. Então, o Arraial de Machambomba passa a ser o protagonista, né, no desenvolvimento aí da região, beleza? Então, vamos lá. 1858, Estrada de Ferro, Dom Pedro II. Lá da Vila Iguaçu, que ficava lá na região mais lá beirando o rio, numa região mais distante do que seria hoje a cidade. A Vila Iguaçu, no caso, movimentação, a urbanização, enfim, aquele crescimento se transfere para o Arraial de Machambomba, que passa a ser, então, a sede desse município chamado Iguaçu, tá bom? Aí o que vai acontecer? Em 1916, você vai unir a vila com o arraial, com tudo que está acontecendo na região, e você vai rebatizar a cidade. Então, a antiga cidade de Iguaçu começa a se chamar Nova Iguaçu, ok? É a Nova Iguaçu, ok? E lá onde era a vila, né, onde tudo começou, começa a ser até apelidada de Velha Iguaçu, porque agora nós temos a Nova Iguaçu, perto ali onde hoje é a estação de trem, onde de fato hoje é a sede, né? É o centro da cidade de Nova Iguaçu, beleza? 1916, então, ela passa a se chamar Nova Iguaçu, ok? Aí tem até uma imagem para vocês, né, da estação, uma imagem bem antiga aí, não sei precisar de qual ano, mas é uma imagem que mostra que é algo assim muito antigo, talvez ali no início do século XX, tá bom? Vamos lá, gente. Início do século XX, Nova Iguaçu vai ganhar um título, né? Essa região de Nova Iguaçu, boa parte da Baixada vai ganhar o título da Terra de Laranjais, a Terra dos Laranjais, seria até mais preciso assim, tá bom? Por quê, gente? O que a gente vai ter ali? Um cultivo maciço de laranjas. Então, a laranja, ela passa a ser um produto extremamente importante de exportação, tá? E aí, você vai ter muitas fazendas imensas ali, onde a laranja, ela é cultivada para ser exportada para o exterior. Era mais para o cultivo externo do que interno, tá? Claro que abastecia o mercado interno de laranjas, mas era um volume tão grande de laranja que muitas dessas laranjas elas eram exportadas para os países do exterior, da Europa, enfim, de outras regiões, tá bom? Por causa dos laranjais, quando as pessoas passavam de trem na região, elas sentiam o cheiro da laranja, aquele cheiro cítrico, né, da laranja, e a cidade ganhou um título, ganhou uma marca de ser a cidade perfume,
né? Por causa do perfume das laranjas quando as pessoas passavam. Eu não sei se vocês acham isso bonito, eu acho muito bonito isso. Esse momento, assim, esse pedaço da história da cidade. Vamos lá. Toda aquela parte onde hoje seria a estrada de Madureira, de Cabo Sul, de Maripicu, alcançando também até Itaguaí, toda essa área era tomada de laranjais, tá? A laranja tinha uma força muito grande ali no início do século XX, no início, tá? Nas primeiras décadas do século XX, tá? Porém, vai acontecer um evento, né, um evento histórico mundial, que é a Segunda Guerra Mundial. Acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar, claro, de alguma maneira, da Segunda Guerra. Envolveu praticamente todos os países da Europa e, de certa maneira, abalou a economia brasileira, principalmente aqueles produtos econômicos que dependiam de exportação. Porque, claro, os países em guerra, em crise financeira, já não compravam mais do Brasil como antes. Então, a laranja, gente, vai entrar em decadência, tá? Com essa crise nas exportações, com o mundo em guerra, a laranja ela vai começar a entrar em decadência, essas fazendas vão começar a entrar em declínio, tá bom? Mas também tem uma segunda questão ali, a gente vai ter uma explosão nesse momento demográfica da Baixada Fluminense como um todo. O que é uma explosão demográfica? Vai começar a vir gente pra caramba morar aqui, né? Morar aqui, não digo Baixada Fluminense, tá? Então a Baixada vai começar a receber muita gente, inclusive Nova Iguaçu. Muitos imigrantes que vêm fugidos da Europa, fogem da guerra, vêm para a Europa, vêm da Europa para cá, tá bom? Se unem a alguns imigrantes que já estavam aqui trabalhando nas lavouras de laranja, ok? Então a gente vai começar a ter um crescimento. Também você vai ter a vinda de muitos migrantes, né, do Nordeste brasileiro, que vem para tentar a vida fugindo das secas, das condições precárias. Então, assim, até o governo incentivava o loteamento, né, as moradias aqui, que as pessoas se instalassem aqui na região da Baixada Fluminense, tá? Então, esse é um momento da história que você vai ter as fazendas sendo desfeitas, a laranja acabando, e aí você pega as fazendas e começa a partir, né, em terrenos menores e vender como lotes, né, como moradias, como sítios e terrenos, onde as pessoas vão comprar para construir as suas casas e passarem a viver. Então, nesse momento, vai começar a crescer a população e as fazendas de laranja vão gradativamente desaparecendo, ok? Desaparecendo. Inclusive, a região de Mesquita era uma grande fazenda também, né, do Barão de Mesquita, que foi loteada aí, tá bom? Beleza, gente? A gente para aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso aí, a gente vai dar continuidade à nossa aula, falando sobre quando o território da cidade de Nova Iguaçu começa a ser fragmentado, a gente começa a ter a emancipação de algumas regiões, e como também ele vai voltar a crescer lá nos anos 50. Então, na próxima aula, a gente vai fechar com isso daí, essa parte de história da cidade, tá bom? Gente, a cidade de Nova Iguaçu, como a gente viu na última aula, começou lá na Vila Iguaçu, né? Beirando lá o Rio Iguaçu. Aí depois vem a Estrada de Ferro, e aí o Arraial de Machambomba ganha grande importância, passa a ser a sede. Lá em 1916, nós temos a cidade, até então chamada Iguaçu, se tornando Nova Iguaçu, por conta do Arraial de Machambomba, ok? Então, ali passa a ser Nova Iguaçu, aquela região começa a crescer, tendo o antigo Arraial de Machambomba como sede. Depois você vai ter lá as laranjais, o crescimento das fazendas, a chegada dos imigrantes, né? Aí vem a Segunda Guerra Mundial, que, por um lado, vai acabar com o negócio da laranja e, por outro, vai trazer mais pessoas para viver nessa região, não só de Nova Iguaçu, mas como toda a Baixada Fluminense. Pessoas que vêm fugidas, né, da situação de guerra que estava na Europa e pessoas que vêm do Nordeste fugindo aí da seca, da fome, enfim, das escassez
que historicamente o Nordeste viveu, ok? E vive, né? Infelizmente ainda é uma realidade social, beleza? Então a gente tem aí agora, nesse momento, vamos falar de 2 pontos. Primeiro, da fragmentação da cidade. Nova Iguaçu ali na década de 40 já era uma grande cidade, já era uma cidade em crescimento. E vai começar a ter a emancipação de algumas regiões e a fundação de novos municípios, tá bom? Primeiro município a se emancipar em 1943, a região onde seria hoje o município de Duque de Caxias, até então pertencia à cidade de Nova Iguaçu e se emancipou aí em 1943, ok? Depois, em 1947, temos a emancipação de Nilópolis e São João de Meriti, né? Nova Iguaçu perde aí mais dois pedaços importantes de território. Depois, em 1990, vai se emancipar Queimados, vai se emancipar Belfor Roxo, ok? Em 1991, Japeri. E, por último, em 99, o município de Mesquita. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula eu até disse, eu nasci em Mesquita, só que eu nasci na época que Mesquita pertencia a Nova Iguaçu, por isso, oficialmente, eu sou uma cidadã iguaçuana, né? Eu sou iguaçuana. Mesmo tendo nascido em Mesquita, como na época, né, Mesquita não era independente, eu não sou considerada cidadã da cidade de Mesquita, e sim de Nova Iguaçu, oficialmente, né? Mas eu sou de Mesquita aí, beleza? Vamos lá. Porque Mesquita se emancipou em 99, algo relativamente recente, tá bom? Beleza, gente? Olhou aí? Todo esse pedação aí, tudo isso aí era Nova Iguaçu. Olha o mapa para vocês darem uma olhada, né? O mapa vem aí mostrando o que seria hoje Nova Iguaçu e vem mostrando todas as faixas de terra que foram sendo retiradas e o ano que se retirou. Você pode ver aí Caxias, São João, Nilópolis, tá? Se você quiser dar uma pausa, dá uma observada nesse mapa aí, você vê como Nova Iguaçu era imensa, né? E ainda é uma cidade muito grande, mas perdeu uma boa parte aí do seu território, né? Vamos lá, vamos continuar com a história, gente? Anos 50 é marcado pelo crescimento populacional. É quando Nova Iguaçu realmente vai sofrer um boom de população, vai crescer muito. Claro, a industrialização do Brasil, né, as indústrias, principalmente instaladas na capital do estado, vão atrair mais moradores para o estado do Rio de Janeiro. Como a cidade do Rio já estava inchada, a gente vai ter muitas pessoas vindo morar, né, na Baixada Fluminense para trabalhar na capital do estado. Tá? Em 1952, foi inaugurada a Avenida Presidente Dutra, que liga, né, São Paulo ao Rio e passa pelo território da cidade de Nova Iguaçu. Então, através da Avenida Presidente Dutra, passa a ser acessível a quem mora em Nova Iguaçu chegar com uma certa facilidade até a capital, o centro da cidade do Rio de Janeiro. E aí, gente, e também a gente vai ter uma recuperação aí dos trens, né, que também vão começar a fazer essa ligação com mais efetividade, essa ligação entre Nova Iguaçu e o centro da cidade do Rio de Janeiro. E aí, com isso, o que Nova Iguaçu, nesse momento, vai se tornar? Uma cidade chamada, a gente chama de cidade dormitório. O que eu chamo de cidade dormitório? É uma cidade onde as pessoas vivem, mas não trabalham lá, tá? A maior parte da população vive ali, mas não trabalha ali. Tem que se deslocar dali para uma outra cidade próxima para trabalhar. Usa aquela cidade apenas para dormir, para viver. Por isso que é cidade dormitório, ok? Então, nesse momento ali, estou falando de anos 50, Nova Iguaçu vai sofrer isso aí, tá? Vai viver isso aí. Essa condição de cidade dormitório, né? Vamos dizer assim, uma cidade que é mais moradia, né? Do que necessariamente um lugar de trabalhar e fazer negócios, tá bom? Justamente por isso, é um corredor, como está mostrando aí na tela para você, de acesso à capital do estado, tá bom? Tem uma imagem aí mais ou menos do centro de Nova Iguaçu, se eu não me engano é de 1939 essa imagem, né? Uma foto aí de uma das ruas do centro, você vê que já estava bem desenvolvido, né? Crescendo bastante. E
a gente para por aqui na parte de história de Nova Iguaçu. Acredito que até aqui a gente trouxe as informações aí que são realmente mais relevantes e que poderão ser objeto aí de questão na sua prova, tá bom?